Boa tarde a todos. O Guia Alimentar está de regresso todos os domingos para falar de alimentação e vida saudável. No programa de hoje vamos falar de AVC, a primeira causa de morte em Portugal. Boa tarde, doutora Joana. De facto, muitas vezes fala desta doença, mas nunca é demais frisar os fatores de risco do AVC, correto? É verdade, esta doença é a principal causa de morte, como referiu, em Portugal e também uma elevada morbilidade nos sobreviventes. Nós temos então os fatores de risco modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Os fatores de risco modificáveis, portanto, dependem de nós próprios. É a dieta, não é? Uma alimentação saudável, os hábitos tabágicos e o sedentarismo são as principais causas para os principais fatores de risco do acidente vascular cerebral. Depois, os não modificáveis, aí depende da nossa genética, portanto, da nossa etnia também e da nossa idade. E também de género. Os homens, portanto, têm maior prevalência nos homens do que propriamente nas mulheres. E os modificáveis, podemos então ter medidas preventivas, correto? Portanto, as principais medidas preventivas neste tipo de doença é então a prática de uma alimentação saudável, a prática de exercício físico regular, os hábitos tabágicos, portanto, se fumar, deixar de fumar, e também é preciso controlar dois fatores, que é os valores do colesterol, portanto, sempre abaixo do limite máximo, ou seja, devem permanecer abaixo de 190 mg, e também o facto da hipertensão, também é um dos fatores de risco, portanto, e também podem ser modificáveis, permanecer uma tensão arterial abaixo dos 130-85 mg também. É importante também estes dois parâmetros bioquímicos estarem de acordo com o tabelado. E dentro da alimentação também há fatores que influenciam naturalmente o excesso de sal, de gorduras, tudo isso pode ser reduzido e de forma a evitar que mais tarde ou mais cedo esta doença venha a fazer parte de qualquer faixa etária, porque o AVC acontece em diferentes faixas etárias. Exatamente, exatamente. E atualmente cada vez é mais prevalente em pessoas mais jovens. Portanto, estes fatores de risco modificáveis são bastante importantes e dependem realmente das nossas ações no nosso dia-a-dia. Portanto, alguns pontos principais: fazer uma alimentação saudável, em que uma ingestão baixa de sódio, por exemplo, a Associação Portuguesa de Cardiologia e dos nutricionistas também recomendam uma ingestão de sódio inferior a 5 gramas. Portanto, é importante nós, nas nossas refeições, colocarmos pouco sal. Uma das ações que podemos fazer regularmente é não levar o saleiro para a mesa, para não termos aquela tendência de colocar mais sal nas refeições, por exemplo. Colocar para temperar a carne ou o peixe e também, por exemplo, nos caldos, nos estofados que realizarmos, ervas aromáticas em substituição do sal. Portanto, também é uns fatores para minimizar este impacto no AVC. A nível de gorduras saturadas, como estava a referir, portanto, isto é muito importante. Nos métodos de confecção, colocar pouca adição de gordura, não ingerirmos alimentos hipercalóricos, ou seja, carregados de gorduras saturadas, são aquelas menos boas, e também de sódio, neste caso, não é? Porque aqueles produtos mais embalados têm açúcar, têm gordura e têm excesso de sal, portanto é sempre muito importante nós lermos sempre os rótulos alimentares e sabermos fazer a leitura de um rótulo alimentar, para realmente sabermos aquilo que estamos a ingerir e quais são os fatores de risco que podemos melhorar ao longo da nossa vida. Também seguir uma dieta com laticínios também é um fator benéfico, mas temos que ter em atenção
um laticínio com baixo teor em gordura, está bem? Que isso no é muito fundo, importante. parece que estamos a seguir um plano alimentar mediterrâneo. Exatamente, também é um dos benefícios. O padrão mediterrâneo ajuda a nível na prevenção das doenças cardiovasculares, nomeadamente do AVC. Portanto, e qual é o impacto do padrão da dieta mediterrânica neste caso? Portanto, utilizamos a frugalidade dos métodos de confecção, portanto, são métodos de confecção, vamos dizendo assim, saudáveis, como os cozidos, os caldos, em que nós conseguimos fugir então a uma adição de sal em excesso e optar pelas ervas aromáticas, por exemplo, e colocar uma boa gordura, neste caso é o azeite, porque um dos fatores também que caracteriza o padrão da dieta mediterrânica é o azeite, portanto, quanto mais utilizarmos um produto rico nutricionalmente e na quantidade também certa, porque nós, por exemplo, se colocarmos muito azeite na confecção dos alimentos, também já estamos a exceder a quantidade de gordura, ou seja, já estamos também a prejudicar o prato neste sentido. Por exemplo, também utilização de mais peixe do que carne, devido à quantidade de gorduras boas que o peixe tem, nomeadamente o ômega 3 e o ômega 6. Uma boa ingestão de água sempre está presente também numa guia de uma alimentação saudável, seja qual for o padrão a seguir. A utilização de mais frutas e legumes em vez de alimentos hipercalóricos e de alimentos ricos em hidratos de carbono. Também cereais integrais está traduzido aqui na dieta mediterrânica. Portanto, a dieta mediterrânica é um padrão que devemos seguir, que está estudado cientificamente, que traz vantagens a nível de doenças cardiovasculares, nomeadamente também o AVC, devido a estes pontos que, no fundo, é uma alimentação saudável também. Muito bem, muito obrigada, doutora. Obrigada a si que esteve desse lado. O Guia Alimentar regressa na próxima semana. Obrigada.